Paulo Fernando. Olha, no frigir dos ovos, Andrezão, esse empate fica de bom tamanho pelo jeito que o Remo jogou hoje. O Remo do primeiro tempo foi um Remo que chamou o Vasco todo o tempo para cima dele e que entrou escalado de uma forma que não deu para entender o que o Léo Condé quis fazer. Ele solta o Jajá para ter a velocidade, ele põe o Talhari no meio, mas ele mexe todinho o sistema de meio de campo do Clube do Remo, tirando o jogador de ligação. Né? Eu volto a dizer, não, do David Braga hoje, não é que ele não tenha sido um bom jogador, ele não tem essa característica de ser esse jogador para puxar o time, para armar o time. O Remo sentiu muita falta da transição. Quando o zagueiro, quando o lateral pegava a bola, ele sentia a falta de um jogador para raciocinar no meio de campo. E o Léo Condé demorou muito para colocar o Jaderson, que quando entrou foi muito bem, deu essa tranquilidade ao meio campo do Clube do Remo, tocando, recebendo, repartindo as bolas, organizando o meio de campo do Clube do Remo. E o Diego Hernandes, que também demorou a entrar, foi o homem da bola parada, saiu do pé dele, numa falta que ele bateu, o gol de empate do Clube do Remo. E ele também veio jogar pelo lado direito aberto aqui, fazendo uma jogada forte com o Marcelinho. Então são coisas que o Léo Condé vai explicar daqui a pouco na coletiva para dizer o que ele quis fazer com esta formação que ele entrou. Dizer que o Remo não criou também não é verdade. O Remo novamente criou, mas pecou no que vem pecando em toda a competição. Quem não faz, leva. É a regra do futebol. Se você cria e não faz, chega uma hora que o teu adversário vai lá e vai fazer. E foi isso que aconteceu novamente com o Clube do Remo. O Aleph Manga entra de cara para fazer o gol e não faz o gol. Aí você não está jogando contra um time pequeno. Porque quando tu joga com um time inferior ao teu, tu perde um, tu perde dois, tu perde três, numa bola entra. Tu tá jogando contra outro time que é grande do cenário nacional. Aí o Remo não fez com o Aleph Manga. Quando o Vasco teve a oportunidade, ele foi lá e fez. E aí complicou a vida do Remo, porque o Vasco ficou tranquilo, o Remo ficou no desespero, fazendo a famosa bola do chutão, que eu digo que é a ligação direta, que isso não leva a lugar nenhum. O goleiro pega e pá pra frente. Aí a zaga do Vasco matava, ia no pé do Roja, o Roja só distribuindo, só fazendo um 2, e o Remo na ligação direta. Então tudo isso tem que ser colocado, tem que ser revisto para que não venha acontecer mais. Acho que o Léo Condé, ele deve fazer uma meia-culpa do que foi o time hoje. O Vasco da Gama não é essa coisa toda, não é nada disso o Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama veio a Belém querendo buscar pontos. E de forma inteligente, ele ia levando 3. Não levou pro cochilo da zaga naquela bola parada. Como eu disse no início do papo, Andrezão, entre mortos e feridos, no frigir dos ovos, esse empate até fica de bom tamanho, porque o Clube do Remo consegue somar mais um pontinho na competição, e esta competição, 2 pontos, vão fazer muita falta. O Bet, pelo que nós vimos contra o Grêmio, né, ficou uma expectativa, claro, não só por nós, mas principalmente pelo Léo Condé, até porque ele também optou por utilizar o David Braga na equipe titular. Mas é claro que o David Braga, ele já mostrou e certamente mostrará muito mais do que jogou hoje. Você acha que
A atuação muito abaixo do David Braga no primeiro tempo, ela teve um papel fundamental nesse jogo abaixo que o Remo fez no primeiro tempo. Só o David Braga, ou você tem mais algumas peças do meio que também de repente não funcionaram para o Remo ter iniciado, ter feito aquela primeira parte do primeiro tempo tão abaixo? Qual é a diferença do Remo de hoje para o Remo diante do Grêmio? O Remo diante do Grêmio, o Grêmio foi para cima e gerou espaços para o clube do Remo. E o Remo teve uma tarde e noite que teve espaços do Patrick criar, o Patrick Picanha, o Carequinha. Teve espaços em que o próprio David esteve muito bem. No jogo de hoje, esses jogadores não conseguiram, porque o Renato armou uma espécie de um cinturão no meio de campo. No jogo de hoje, o Renato conseguiu ocupar os espaços do meio de campo, tendo jogadores habilidosos, porque o Vasco, quando ele roubava a bola, ele sabia muito bem o que ele fazia, tá? É bom vocês lembrarem, e eu disse aqui, e vou continuar dizendo, o Remo disputa um campeonato em que ele tem que entender o tamanho dele e os clubes que ele está enfrentando. Então, o Vasco, no meio de campo vascaíno, tinha o Barros, 88, o Tietê, jogadores mais de pegada, mas tinha Rojas e André Gomes, jogadores de velocidade, que não deixavam o time do Remo pensar no meio de campo. Por isso, a obrigatoriedade de sair jogando. O chutão não funcionou, porque quando o Remo tentava o chutão, o Vasco retomava, tocava a bola com consciência e aprontava para cima da defensiva do clube do Remo. Por isso não entendi e vou esperar para saber qual será a justificativa do Léo Condé para ter mexido tanto no meio de campo do clube do Remo. Tá? Alguém tem que explicar por que ele mexeu tanto. O que fez ele tirar o pico do time? Contratação mais cara do clube. O Remo quebrou lanças para ir buscar esse argentino. E agora ele vai ficar no banco? A não ser que ele tenha ido muito mal no treinamento. O Zé Ricardo, que eu cobrei aqui no primeiro tempo, entra e entrou perdido, parece uma barata tonta no meio de campo, entregando a bola, atravessando bola no meio de campo, a bola sendo roubada. Então, tudo isso tem que ser colocado na frente, já, enquanto teve perna, já fez o diferencial, já foi muito bem. E se tivesse, eu não digo melhor preparado, porque é muito forte, mas se ele tivesse mais fôlego, ele tinha aprontado ainda mais, porque ele fez a diferença ali enquanto teve fôlego. Aleph Manga, esse tem que ir com a cheirosinha para tomar um banho, tirar esse chá de nhaca, esse olho gordo que depositaram no Aleph Manga. Porque o Aleph Manga, meu amigo, ele pega a bola, ele luta, ele dá carrinho, ele briga, e aí quando ele chega na cara do gol, ele chuta pra fora. Então, meu irmão, tem que dar um jeito, ver qual é a macumbeira do Aleph Manga. E o Talhari, ali se fingindo de morto, na dele, mas também um atacante que chama muita atenção e que tranca lá, persegue os zagueiros adversários. Tá certo, Sandrezão?